Fala pessoal, tudo bem? Então, para mais uma aula hoje, né, a temática será de geologia e geomorfologia, né, agentes internos. Então, essa aula a gente divide em duas partes, né? Essa primeira que eu vou falar sobre os agentes internos, né, e a segunda parte, que vai ser a próxima videoaula, que eu vou falar de forma mais específica dos agentes externos. Então, vamos lá. O que são esses agentes internos, tá, gente? Eles provocam, né, essa modelação da crosta terrestre, né? Eu posso dar exemplo como vulcanismo, tectonismo. Então, quando eu falo de agentes internos, eu estou falando que está acontecendo o quê? Dentro da crosta, né? Eu estou associando a esse movimento do magma que gera o quê? Reflexo na crosta terrestre, modificando o relevo, tá? E também a estrutura. Então, é comum você também ver agentes internos ou agentes endógenos. Então, daria a mesma coisa. Eu coloquei uma observação muito interessante para a gente aqui, né? Deixa eu dar uma lida rapidinho para vocês, só para aprofundar. Os agentes internos ou endógenos são formadores de relevo, ou seja, determinam características estruturais no modelado externo da superfície terrestre. Então, quer dizer, eu estou falando de uma coisa que acontece dentro da crosta, né, como, por exemplo, o movimento do magma, que vai gerar efeitos nessa modelação, né, do nosso relevo e também na nossa estrutura da Terra, tá bom? O relevo terrestre está sempre em transformação, que pode ser provocado por agentes internos, que no caso é a aula de hoje, como resultado das forças originárias do interior da Terra, ou para agentes externos que se originam na atmosfera, né? Esses agentes externos eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Vamos lá. O primeiro agente interno que eu vou falar, tá, gente? O vulcanismo. Aí eu coloquei essa imagem para gente, né, para você ver as partes de um vulcão, né? Tem a cratera, eu tenho, né, o dique, eu tenho a parte ali da litosfera que compõe, da onde sai onde tem essa falha, onde vai ter esse extravasamento desse magma. Lembrando que esse magma, quando se solidifica, né, se torna uma rocha magmática, aí abre um parênteses, pode ser uma rocha magmática tanto intrusiva, se forma dentro da crosta, ou extrusiva, que se forma fora da crosta, tá, gente? Aí eu coloquei uma observaçãozinha, né, chamamos de vulcanismo, os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. E como esse magma, né, chega até a superfície? Aí você tem que relembrar aquele movimento de convecção que acontece no interior da Terra, né? Eu tenho o aquecimento do magma nas partes mais baixas, ele sobe, resfria e desce. Isso lá na última aula que eu já trabalhei com vocês. Então, devido a essa pressão interna, esse magma está em constante pressão, acabei de falar. Ele está buscando, né, uma fenda, algum espaço para poder conseguir sair. Então, no momento que você tem uma falha, você tem um rompimento, você tem alguma brecha, esse magma vai conseguir passar. Então, automaticamente acontecendo o quê? Esse extravasamento, onde ocorre o surgimento o quê? De vulcões, acontecendo o fenômeno de vulcanismo. Vamos lá, eu trouxe um exemplo para a gente no Círculo de Fogo do Pacífico, e essa imagem da nossa esquerda tem, né, os principais vulcões do mundo, né, e você repara essa linha contínua, do Oceano Pacífico, né, que pega ali o extremo oriente até o lado oeste, né, dos Estados Unidos, pegando um pedaço também mais ao sul da região dos Estados Unidos. Então, toda essa região, galera, são de falhas, né, onde eu tenho atividade vulcânica constante, tá? Essa imagem da direita dá para você perceber bem as fossas oceânicas, né? E relembrando como é que essas fossas oceânicas surgem a partir do choque das placas, né, gente? Então, quando eu falo dessas fossas oceânicas, eu estou falando de choque de placas também. Se eu tenho choque de placas, vão surgir o quê? Falhas. E essas falhas vão abrir o quê? Brechas para esse magma conseguir extravasar e surgir automaticamente os vulcões. Aí eu coloquei para a gente modeladores do relevo, né, como tectonismo ou diatrofismo, que dá no mesmo, tá, gente? Lembrando no movimento das placas tectônicas, né, que pode ser, né, convergente, né, divergente, ou pode ser o quê? Esse movimento transversal que eu já expliquei para vocês, né? Então, o que é esse modelador de relevo? As placas tectônicas estão se deslocando, estão se movimentando e também vão causar efeito e modificação no relevo da Terra. Sendo o que nós podemos separar em movimentos epirogênicos e movimentos orogênicos. Primeiro eu vou falar com vocês sobre movimentos epirogênicos, tá? Aí mais uma observaçãozinha, né? O que é o tectonismo, o diatrofismo, né? Compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre, são causados pelas forças internas. O diatrofismo se manifesta de duas maneiras, através da pirogênese e orogênese, como eu disse. Agora sim, os movimentos epirogênicos, gente, são movimentos verticais,
Isso aqui acontece no Brasil. Lembrando, o Brasil não está numa área de borda de placa tectônica, o Brasil está numa área de central de placa tectônica. Mas como o nosso relevo foi modificado, né? Como nós temos partes mais altas e partes mais baixas no nosso país, né? Foi provocado por esse movimento, movimento epirogênico. É uma pressão que acontece nas áreas centrais, tanto soerguendo esse relevo, quanto também rebaixando esse relevo, tá, gente? Diferente do movimento orogênico, que não acontece aqui, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Coloquei essa imagenzinha para mostrar para vocês essa heterogenia que acontece, tá? Olha só essa imagenzinha da heterogênese negativa, como há um rebaixamento devido a essa pressão interna que existe no planeta. Já a imagem da direita, olha essa heterogênese positiva, que é um sorrimento do relevo, tá? Devido ao quê? Essa pressão interna do nosso planeta, principalmente nas áreas centrais de placa, não na borda. Vamos lá. Aí eu trouxe um exemplo também que pode acontecer, né, devido a essa elevação da crosta, que pode afetar, né, esse avanço e recuo da maré. Então você repara essa imagem, né, que eu tenho elevação da crosta, em imagem de baixo eu tenho essa redução da crosta, que pode também estar se relacionando diretamente com a questão do avanço e do recuo do mar, tá bom, gente? Aí voltando aqui, né, podem também sorrir ou rebaixar os leitos dos rios, modificando o seu trabalho erosivo. Então, quer dizer, áreas que acabam ficando mais baixas podem acabar mudando rotas e deslocamento de rios, tá? Então, gente, agora eu vou falar sobre os movimentos orogênicos, né? Esses movimentos acontecem aonde? Principalmente nas áreas de borda das placas, tá, gente? Então, os movimentos orogênicos acontecem nas bordas. O Brasil vai sofrer esse movimento orogênico? Não, o Brasil sofre o quê? O movimento epirogênico. Então, o orogênico é quando a gente fala das bordas das placas, tá, gente? Eu estou falando de áreas de choque ou afastamento dessas placas, tá? Sendo que existe uma força muito grande atuando nessa placa e acaba modelando esse relevo, tanto do choque, tanto quando esse afastamento, existe uma força atuando ali, né? Eu até coloquei uma imagem para poder representar bem como esses dobramentos podem surgir, né? De duas formas, tanto da forma sinclinal quanto anticlinal. No sinclinal, repara que eu tenho um dobramento, né, no sentido mais côncavo, né? Eu até coloquei a setinha aqui para poder facilitar a visualização. Olha só como é que está aqui essa zona intermediária mais côncava e essa área de placa aqui está o quê? Né? Mais alta. Diferente do anticlinal, que a sua zona intermediária está o quê? Mais alta. É o que a gente chama de zona convexa, tá, gente? E olha essa área aqui, né, mais ao lado, como é que ela está mais baixa. Então, essa seria a diferença de um dobramento sinclinal e um anticlinal, tá? E nas placas, gente, essas dobras, né? Aqui eu coloquei uma imagem para poder facilitar a visualização, tá? Eu tenho aqui para vocês um sinclinal, tá bom? E o anticlinal, que é esse mais que está na parte inferior, tá? Então, gente, esse slide aqui dá para visualizar melhor as dobras, tá? Essa imagem aqui, essa primeira imagem, representa bem aquele movimento, aquele dobramento, né? Sinclinal. Olha só como é que tá, né? Côncavo aqui. Olha essa zona intermediária, como é que é mais baixa em relação aos flancos. Olha o anticlinal aqui, como eu tenho essa zona convexa. Olha os flancos, como é que são mais baixos. É diferente aqui dessa zona intermediária, que é uma área mais alta, tá bom, gente? Gente, essas dobras demoram milhões de anos para poder acontecer. Nada que nós poderemos visualizar e ver, tá? Nós podemos só ver, né, o aspecto, né, que já aconteceu. Então, mas lembrando, né, demora milhões de anos para acontecer. Porém, gente, o nosso planeta está em constante transformação, em constante mudança. Daqui a milhões de anos, né, provavelmente o relevo vai ser outro, tá? Porque está vivo, como eu comento com vocês em aula, né? O nosso planeta está em constante, né, transformação. Eu coloquei aqui para a gente, né, uma observação muito importante. Os dobramentos ocorrem em diferentes eras geológicas, né, pré-cambriana, cenozoica. Quer dizer, o pré-cambriano eu estou falando de algo que aconteceu há 2 bilhões de anos atrás. O cenozoico eu estou falando de um período mais recente, de alguns bilhões de anos para cá. Tá? Então, quer dizer, para mostrar que nosso planeta está em constante transformação há muito tempo. Então, gente, agora nesse slide eu vou falar sobre os tipos de falhas, tá? Que depende da área, depende de qual deslocamento está acontecendo nessas placas. Aqui, por exemplo, nessa primeira figura aqui que eu coloquei para representar, eu tenho uma falha inversa, onde eu tenho uma placa, né, se deslocando sobre a outra, tá? Onde ela está, né, uma placa está descendo e outra está subindo. Quer dizer,
isso aqui pode gerar uma cadeia montanhosa, tá, gente? Então isso aqui demora milhões de anos para poder acontecer, né? Os Andes seria um bom exemplo disso aqui, tá? Eu tenho a falha transcorrente, que eu tenho uma placa se deslocando para uma direção, né, transversal, eu tenho uma placa se deslocando para uma outra direção transversal. Então, a falha de San Andreas é um bom exemplo disso aqui. Eu tenho a falha normal, que eu tenho uma placa se deslocando para uma direção e outra placa se deslocando para uma outra direção, tá bom? E aqui eu tenho uma representação melhor do que aquilo que eu estava falando com vocês, a falha inversa, a falha normal e a falha transcorrente. Olha só como é que essas placas estão se deslocando, tá, gente? Essas áreas aqui são áreas de bordas, tá? Então, nessas falhas aqui, é comum eu ter o quê? Atividade sísmica, tá, gente? Então, é comum ter abalos nessas áreas, tá? Onde tem essas falhas, essas fraturas. Relembrando, né, porque essas placas se movem, tá, gente? Eu tenho um movimento, olha só, a célula de convecção, de aquecimento e resfriamento desse magma, que gera o quê? Uma pressão muito grande, que empurra essa placa, fazendo que ela se deslocar. No momento que essa área, né, acaba se deslocando, ela acaba aparecendo o quê? Acaba aparecendo o quê aqui? Uma falha. E a partir dessa falha, eu posso ter né, o surgimento o quê? De um vulcão, né, de uma atividade vulcânica, onde esse magma vai achar o quê? Um espaço para poder se extravasar e automaticamente, com bilhões de anos, né, acabar surgindo ali um vulcão. Você pega, por exemplo, né, o que aconteceu ali no Japão, no Havaí, aí tem uma coisa chamada são os hotspots, né, que são várias ilhas que surgem a partir de uma atividade vulcânica, né, onde esse magma vai se acumulando próximo durante milhões de anos. Aqui, né, relembrando os limites das placas e os seus movimentos, né, eu tenho um movimento divergente, que é o deslocamento dessa placa para, né, áreas opostas, né, onde eu tenho uma placa se deslocando para um lado e outra placa se deslocando para o outro lado. Eu tenho um movimento convergente, né, que é o choque dessas placas, e eu tenho os limites transformantes, que são placas que estão o quê? Nesse deslocamento transversal, olha só, tá? O movimento das placas, né, mais uma imagem representando, olha só o convergente, olha só o transformante, olha só o divergente. Gente, agora eu vou falar sobre o surgimento das grandes cadeias montanhosas, tá? Como eu tinha falado anteriormente com vocês, né, as cadeias montanhosas surgem como? A partir do choque dessas placas, tá? Que eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente sobre os tipos de choques que existem. Mas quando a gente fala de cadeias montanhosas, tem que lembrar que é uma área de dobramento moderno, então é uma área o que mais recente, tá bom, gente? Eu coloquei uma observação que é importante aqui. Como visto anteriormente, a dinâmica das placas tectônicas constitui um importante agente formador de relevo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? As cadeias montanhosas surgem a partir desse deslocamento, desse choque. Então, eu estou falando o quê? De uma área que acontece o quê? A orogênese, tá, gente? Então, no momento que eu tenho choque dessas placas, eu tenho surgimento o quê? Dessas cadeias montanhosas, tá bom? É aqui os dois tipos, né, de movimento convergente e dois exemplos para a gente, tá? Eu tenho um movimento por subducção, onde eu tenho um choque de uma crosta, uma placa que tem uma crosta oceânica com uma placa que tem uma crosta continental, essa é a diferença, tá, gente? Eu tenho a Cordilheira dos Andes como um bom exemplo, onde eu tenho aqui na área continental, né, seria a placa sul-americana, e daqui onde eu tenho a área de crosta oceânica seria a placa de Nazca, tá? E aqui eu tenho outro exemplo, tá? Para a gente, mas já de outro tipo de movimento convergente, que é o por colisão ou obducção, tá, gente? Então, se você escutar por colisão ou obducção, dá a mesma coisa, tá? Que são duas áreas de crosta continental se chocando. Então, eu tenho duas placas, onde as duas têm áreas de crosta continental, tá? Se chocando. E automaticamente surgindo o quê? Uma cadeia montanhosa aqui. Então, qual é a diferença de uma para outra? Ó, Antônio, entendi, as duas são convergentes, mas uma, né, que é a subducção, eu tenho uma placa que tem uma crosta oceânica se chocando com uma placa que tem uma crosta continental, e eu tenho um movimento convergente por colisão ou abdução, que eu tenho uma placa com crosta continental se chocando com uma outra placa que tem também uma crosta continental. Um exemplo para a gente aí seria o Himalaia, tá, galera? O choque de placas, né, como estava falando para vocês, eu tenho também o choque de placas oceânicas, tá bom, gente? Um bom exemplo seria aqui a fossa do Japão, tá? Onde eu tenho aqui, olha só, onde está o mousezinho passando, eu tenho uma placa, uma crosta oceânica, se chocando com uma outra placa aqui de crosta oceânica, onde eu tenho uma grande falha aqui, onde esse magma conseguiu extravasar, tive uma atividade vulcânica durante muito tempo, que fez surgir o quê? Um arquipélago, olha só,
a quantidade de ilhas que eu tenho nessa região, tá? Então, gente, quando a gente fala do choque dessas placas, tá? Esse movimento convergente, eu posso ter de 3 tipos. Eu posso ter por subducção, tá? Uma que tem crosta oceânica se chocando com uma que tem crosta continental. Eu posso ter por colisão ou abdução, que eu tenho uma placa de crosta continental se chocando com outra placa de crosta continental, ou eu posso ter o choque de placas oceânicas, né? O melhor exemplo para a gente seria essa fossa do Japão. Olha só o que aconteceu aqui, né? Eu tenho a placa pacífica se chocando, né, com a placa eurasiana. Repara que as duas têm crostas, né, oceânicas. Olha só aqui, o que eu estou passando no mouse, que fez surgir o quê? Né, uma grande fossa. E através dessa falha, tá, surgiu o quê? As ilhas japonesas, esse arco de ilhas, tá, gente? Eu tenho uma fossa muito profunda aqui, porém aqui eu tive uma atividade, né, uma falha muito grande que fez surgir, né, essa grande quantidade de ilhas. Aí, galera, eu coloquei essa imagem para a gente, que também é importante, que essas placas também podem se afastar. Eu falei sobre o surgimento de cadeias montanhosas com o choque das placas, mas eu posso falar também desse afastamento. Um bom exemplo a gente aqui seria a dorsal mesoatlântica, tá, gente? Que separa a placa africana da placa sul-americana. Olha só essa imagem que representa aqui, tá? Das placas, né, se deslocaram para lados opostos, né? Tanto que o Brasil é um grande quebra-cabeça, né? Parece que ele se encaixa com o continente africano. Isso por quê? Já foi tudo uma coisa só. Lembra lá a Pangeia? E essa placa, né, africana se deslocou para um lado e a placa sul-americana se deslocou para o outro. Surgindo o quê? Essa dorsal mesoatlântica, que também é uma área muito profunda, tá, gente? Quase 6.000 metros de profundidade, tá bom? Para poder fazer a aula, eu trouxe aqui uma fonte de energia, né, que pode ser utilizada, né, através do calor, né, do nosso planeta, interno do nosso planeta, né, que seria energia geotérmica, que é uma energia renovável, né, que acontece como, tá? Deixa eu passar essa imagem, fica melhor. Eu tenho um reservatório de água, onde essa água vai ser aquecida, né, ficando quente, e essa água quente vai se tornar o quê? Um vapor aqui dentro. E esse vapor vai movimentar a turbina, e essa turbina, né, vai gerar energia que vai ser colocada nessa rede de distribuição. Então, quer dizer, pô, Antônio, bacana, os países poderiam utilizar mais, mas vamos lá. A energia geotérmica é extremamente corrosiva e nociva à saúde, tá? É uma energia pouco rentável, porque, assim, ela não gera tanta energia para poder, né, atender uma demanda muito grande populacional, e fora o alto custo para poder construir toda essa estrutura. Mas eu tenho alguns países que são referência na utilização dessa energia geotérmica, nos Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. E tem outros países que também utilizam, tá, gente? Como o Chile, o Japão, a Alemanha, a Suíça. Então, assim, normalmente esse tipo de energia, tá, é uma energia muito cara. Para montar toda essa estrutura, precisa, né, de ter todo um equipamento específico, né, pessoas que, óbvio, que entendam de toda essa composição. Então, quer dizer, não é algo tão barato, tá bom, gente? Então, gente, eu sei que, né, é um resumo essa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Grande beijo.